Bolsonaro preso. E eu só tenho uma coisa a dizer. Eu avisei. Sim, gente, eu avisei. Desde ontem, quando Bolsonaro atendeu a ligação de Flávio Bolsonaro, o filho, eu já sabia que alguma coisa iria acontecer hoje. Só que não com tanta riqueza de detalhe. Para ser sincero, eu não esperava que Alexandre de Moraes fosse ser tão benevolente com Jair Bolsonaro. E eu confesso para vocês, senti um pouquinho de pena dele. Gente, dessa vez ele não teve culpa. Você vai ficar chateado comigo? Vai, mas dessa vez Bolsonaro não teve culpa por descumprir uma ordem judicial. Gente, vamos acompanhar o que aconteceu ontem. Manifestação, pastores, deputados, senadores, todos eles em prol da liberdade de Bolsonaro e também do impeachment de Jair Bolsonaro. Teve até deputado federal que pediu a prisão do presidente Lula e também do ministro Alexandre de Moraes. Então, toda essa manifestação era algo muito pesado, que atingia diretamente o Supremo Tribunal Federal. E Bolsonaro estava em casa. Ele não foi para a manifestação, mesmo porque ele não pode, de maneira nenhuma, se manifestar contra o Supremo Tribunal Federal. Ele também não poderia, de maneira nenhuma, participar de redes sociais, nem da dele e nem de terceiros. E Bolsonaro não podia também participar diretamente ou indiretamente de manifestação. E assim, gente, ele fez. Ele fez. Não adianta ficar com raiva de mim. Bolsonaro estava em casa. Ele estava em casa. Deu para perceber. Né? Ele estava em casa, com a camisa até feia. A camisa era feia que ele estava. Escrito Bolsonaro atrás. Tenta imaginar. Perto da piscina dele, observando do quintal. Ele estava do quintal observando toda aquela manifestação, né? E não fez absolutamente nada, gente. Nada. Só que aí vem o pequeno problema. É aí que vem o problema. Qual foi o problema de Bolsonaro? O filho. O filho do Bolsonaro foi o que causou todo o problema. Aliás, os filhos. Primeiro, Eduardo, né, que está nos Estados Unidos, fez todo aquele barulho que já causou um alvoroço na qual Alexandre de Moraes precisou colocar uma tornozeleira na canela de Bolsonaro. Então, por culpa do filho Eduardo Bolsonaro, o próprio pai começou a usar tornozeleira, né? Por conta daquele barulho todo, né? O filho se revoltando contra o Brasil e tá aí Bolsonaro com uma tornozeleira. E agora, Bolsonaro com a tornozeleira está em casa, gente, tranquilo, sem fazer nada contra ninguém. Pois bem, estava na manifestação o outro filho de Bolsonaro, senador da República, Flávio Bolsonaro. Ele estava lá. E ele também sabia que o pai não poderia participar de rede social, de manifestação. Ele sabia de tudo isso, gente. E mesmo sabendo o que é que ele faz, ele liga para o pai. Ele liga. E o pai, todo entusiasmado, sorrindo, muito feliz, atende a ligação. Né? Por quê? Aquilo atingiu o ego de Bolsonaro. Né? O ego dele ficou como? Ficou inflado. O ego de Bolsonaro cresceu muito. E ele atende aquela ligação de vídeo, né? A qual todo mundo viu, inclusive, né? Saiu tudo quanto é lugar, passou também no Fantástico da Globo, né? Bolsonaro atende a ligação do filho, Flávio Bolsonaro, que pede para dar um alô para a multidão. Gente, a situação foi tão constrangedora quando ele dá um alô, e o Flávio coloca na rede social. A situação era tão nítida, mas tão nítida que estava errado, que o Flávio Bolsonaro, ao colocar na rede social, ele vai depois e apaga. Ele apaga o vídeo que ele colocou, porque ele sabia que não podia colocar. Ele sabia que estava prejudicando o próprio pai. E aí aconteceu o que a gente já esperava. No dia de hoje, Jair Bolsonaro teve a sua prisão decretada por Alexandre de Moraes, que inclusive disse exatamente isso que eu estou falando, né? Que o Flávio Bolsonaro sabia tanto que não poderia colocar, que ao colocou, ele apagou. Alexandre de Moraes disse que era tão óbvio que não poderia,
que o Flávio Bolsonaro apagou a postagem, gente. Mas isso simplesmente não adiantou. Alexandre de Moraes decretou uma prisão domiciliar. Eu confesso que achei que ele foi tranquilo, suave, razoável, né? Porque ele poderia decretar a prisão preventiva e Bolsonaro ir direto para Papuda, né? Ele ia ficar preso. E lá a situação é mais complicada. Porém, Alexandre de Moraes deixou o Bolsonaro ficar na sua própria casa, no seu próprio lar, com a tornozeleira, sendo vigiado, né? Deve provavelmente ficar alguns agentes do lado de fora, vigiando o Bolsonaro para que ele não saia, né? E, além disso, também ele está proibido de usar o telefone celular. Não pode usar. Não pode também receber visitas, a não ser que seja autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, você que é bolsonarista e quer visitar Bolsonaro, precisa pedir ao Alexandre de Moraes para ver o mito. Isso serve para qualquer um. Quer dizer, qualquer um não. Os advogados podem ver, tá? Advogado de Bolsonaro pode ver Bolsonaro. O restante não. Mas eu queria dar até uma sugestão para o Alexandre de Moraes. Se é que eu posso. Né? Se eu posso dar uma sugestão, eu vou dar uma sugestão. Xandão, nessa casa tem outros telefones. Tá? Não é só o dele, não. Ele até vai entregar o dele, tá? Ele vai entregar o telefone dele. Mas tem o da esposa, Michele, tem da filha. Se ele tiver empregados, também tem telefone esses empregados. Então, assim, eu vou te dar uma sugestão. Manda cortar a internet de Bolsonaro. Manda cortar a internet de Bolsonaro. A casa inteira vai ficar sem internet. O que você acha? É uma boa sugestão? A casa inteira. Ah, mas a esposa não vai poder usar. Irmão, se muda. Se muda. Se mora com o cara, se mora com ele, vai ter que ficar igual a ele, sem usar internet. Porque senão a filha pode mostrar para ele matéria, a esposa pode mostrar para ele não pode postar, mas vai poder ver. Então, vai aqui a minha sugestão ao Alexandre de Moraes: cortar a internet da casa de Jair Bolsonaro. Então, gente, fica aqui a minha sugestão. Já vou te pedir para se inscrever no meu canal, dá aquela moral, gente. Deixa o seu like, se não deu ainda, não vai doer nada. Não paga para deixar like, ok? Olha o que eu estou te falando. Não paga também para me seguir, gente. É tranquilo. Ir lá, se inscreveu, pá, tá inscrito. E você vai ter notícias em tempo real. E detalhe, só notícia verdadeira. Eu não trago mentiras, só falo verdade, tá, gente? E aí, você pode fazer tudo isso. Compartilha o vídeo, comenta, deixa o seu comentário. Se gostou da minha sugestão ao Alexandre de Moraes, né, para cortar a internet da casa toda, vem aqui, deixa o seu comentário se você concorda com isso ou não. Então, gente, hoje, Jair Bolsonaro teve a sua prisão domiciliar decretada. Ah, mas o que acontece se o Bolsonaro descumprir? Aí sim, ele vai ter a prisão preventiva decretada e vai direto para Papuda. Então, gente, forte abraço e até a próxima. Daqui a pouco tem mais vídeo.